E aí, tudo pronto para mais uma sessão de estudos? Bem-vindos! Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 3 de conhecimento específico para o cargo de analista área administrativa. O tema é, assim, um trio de peso na administração moderna. BPM, para gestão da rotina, PMBOK, que é o guia dos projetos tradicionais, e o Scrum, o framework dos projetos ágeis. Ok, então o desafio aqui, como o professor Lessa sempre frisa, é entender a diferença crucial entre, sei lá, arrumar a casa e construir um cômodo novo. Ou seja, a diferença é entre gerenciar a rotina, que são os processos, e gerenciar a mudança, que são os projetos. Vamos explorar a lógica por trás de cada um e, claro, como a FGV pode tentar nos derrubar com isso na prova. Com certeza. Para não começar com definições muito abstratas, vamos pensar num exemplo prático. Imagina o dia a dia de um órgão público. Emitir uma carteira de habilitação, a CNH, é um processo ou um projeto? Excelente ponto de partida. Emitir a CNH é um processo clássico. Acontece milhares de vezes, todos os dias, de forma bem repetitiva. O objetivo é a eficiência. Fazer mais rápido, com menos custo, com um padrão de qualidade, né? Agora, imagina que esse mesmo órgão decida criar um aplicativo para que a renovação da CNH seja feita tipo 100% pelo celular. Isso é um projeto. Ah, agora a diferença fica nítida. O projeto é criar algo que não existia antes. É único. Tem um começo, um meio e um fim bem definidos. Exato. E depois que o aplicativo estiver pronto e funcionando, a renovação online vira um novo processo. Exatamente. O projeto cria a mudança. E o processo sustenta a operação. E a FGV, olha, adora começar por aí, testando se esse conceito fundamental está claro. Sabendo isso, a gente pode começar a organizar a casa com o BPM, a gestão de processos de negócio. Beleza. Então vamos para o BPM. O material fala de um ciclo de vida. Soa como algo complexo, mas qual é a ideia central por trás dele? A ideia é a melhoria contínua. É um ciclo que, na verdade, nunca para. E o caderno do professor Lessa o divide em 6 passos bem lógicos. O primeiro é o planejamento. Aqui, a gente não sai melhorando processos aleatoriamente. A pergunta é, qual processo, se melhorado, vai trazer mais resultado para a estratégia da organização? Entendi. Não é sobre apagar pequenos incêndios, mas sim sobre fazer uma reforma estratégica. E depois de planejar qual processo atacar, qual o próximo passo? Aí vem a fase de diagnóstico. O passo 2 é a modelagem as-is. As-is significa como é. É tirar uma fotografia honesta e muitas vezes um pouco dolorosa do processo atual. A foto da bagunça, né? Exato. Mapeamos cada etapa, cada gargalo, cada formulário inútil, cada aprovação que demora semanas. É o momento de encarar a realidade. Imagino que essa fotografia revele muitos problemas. Muitos mesmo. E é por isso que o terceiro passo é a análise. Com o mapa do Aziz na mão, a gente investiga. Por que isso é lento? Onde está o desperdício? Por que o cidadão precisa vir aqui 3 vezes para resolver uma coisa só? Certo. Diagnóstico feito, problema entendido, aí a gente parte para a solução. E desenho to be. To be significa como deve ser. Aqui a gente desenha o processo dos sonhos, o fluxo ideal, eficiente, sem os problemas que identificamos. O quinto passo é implementação, que é tirar esse sonho do papel e colocar para funcionar na vida real. E por fim, o sexto passo, que é crucial, é o monitoramento. A gente acompanha com indicadores, os famosos KPIs, para ter certeza de que a melhoria está realmente acontecendo. Essa diferença entre as-is e to be parece uma pegadinha clássica de prova. A FGV pode facilmente trocar as bolas, dizendo que o as-is é o modelo proposto. Então é fundamental lembrar. As-is é a foto da realidade atual, o diagnóstico. To be é o projeto do futuro, a solução. Perfeito. E o material ressalta outros 2 conceitos que podem aparecer: o dono do processo e a notação BPMN.
O dono do processo é uma mudança cultural, assim, gigantesca. Em vez de cada departamento cuidar só do seu pedacinho, uma única pessoa se torna responsável pelo processo de ponta a ponta. Ah, para garantir que o valor seja entregue no final, né? Quebrando aquelas barreiras internas. Isso, quebrando os silos organizacionais. E o BPMN seria a língua que todo mundo fala para se entender. Exato. O BPM é a notação, são os símbolos padronizados para desenhar esses fluxos. Ele funciona como um tradutor universal entre a área de negócio, que entende a regra, e a área de TI, que vai automatizar o processo. Ok, então o BPM é a ferramenta para manter a casa em ordem, garantindo que tudo funcione de forma azeitada. Mas e quando a gente decide de fato construir aquele cômodo novo? Aí a gestão da rotina não basta e entramos no mundo dos projetos, certo? Isso mesmo. E para construir esse cômodo novo, o caderno do professor Lessa nos apresenta duas caixas de ferramentas bem diferentes. A primeira é a tradicional, preditiva, representada pelo PMBOK. A segunda é a adaptativa ágil, representada pelo Scrum. Vamos começar pela tradicional. PMBOK. Soa como um manual de instruções gigante. Como ele funciona na prática? É exatamente isso, um guia de boas práticas do PMI, o Project Management Institute. A filosofia dele é preditiva, também chamada de cascata. A ideia é tentar prever e planejar o máximo de coisas possível logo no início, para depois executar o plano com o mínimo de desvios. A estrutura se divide em 5 grandes grupos de processos. O primeiro, imagino, é a iniciação. Correto. É o pontapé inicial. E aqui surge o documento mais importante dessa fase, um queridinho das provas, o Termo de Abertura do Projeto, o TAP. Pense no trato como uma certidão de nascimento do projeto. É ele que autoriza formalmente o projeto e dá ao gerente a autoridade para usar os recursos da organização. Sem TAP, o projeto não existe oficialmente. Entendi. Exato. Projeto nascido, o que vem depois? Vem a fase mais pesada, o planejamento. Aqui a gente define tudo. Escopo, cronograma, custos, qualidade, riscos. É onde se gasta a maior parte da energia intelectual. E uma ferramenta-chave criada aqui é a EAP, a Estrutura Analítica do Projeto. EAP. O que seria isso numa linguagem mais simples? Gosto de pensar na EAP como a lista de ingredientes e os passos de uma receita de bolo de casamento. O projeto é fazer o bolo. A EAP vai quebrar isso em fazer a massa, fazer o recheio, fazer a cobertura, montar os andares. Ela decompõe o trabalho em pacotes menores e mais fáceis de gerenciar. Legal. E depois de todo esse planejamento, vem a execução. Mãos à obra. Isso. Literalmente colocar a mão na massa. E, enquanto a equipe está executando, alguém precisa ficar de olho para ver se o bolo não vai desandar. Perfeito. É aí que entra o quarto grupo, monitoramento e controle. Ele acontece ao mesmo tempo que a execução, é como o confeiteiro que fica de olho na temperatura do forno. A gente acompanha o progresso, compara com o plano e corrige os desvios. E, por fim, o encerramento, que é entregar o bolo, ter o aceite do cliente e, muito importante, anotar as lições aprendidas. O professor Lessa também alerta para 2 pecados na gestão de projetos tradicional: gold plating e scope creep. Gold plating me soa como algo bom, tipo banhado a ouro. Por que é um problema? Porque é um ouro que ninguém pediu. É o clássico caso de engenheiro que, ao construir um sistema de cadastro simples, decide adicionar um recurso de analytics super complexo que não estava no escopo. Ele acha que vai impressionar, mas o resultado é que o projeto atrasa, custa mais caro e o cliente fica frustrado porque só queria o cadastro funcionando. Ao famoso perfumar o projeto. E o scope creep. Esse é o fantasma que assombra os projetos. É um aumento gradual e descontrolado do escopo. O cliente começa a pedir só mais uma coisinha aqui, só um ajustezinho ali, e quando você vê, o projeto dobrou de tamanho sem nenhum ajuste formal de prazo ou de custo. Um bom gerente de projetos precisa ser firme para evitar essas 2 armadilhas. Certo, então o PMBOK é sobre planejar tudo na frente e seguir o plano à risca. Mas e quando o cenário é tão incerto que planejar tudo é impossível? É aí que entra o Scrum. Exatamente. O Scrum nasce de uma filosofia oposta.
Ele é adaptativo, ideal para ambientes complexos, como desenvolvimento de software ou inovação, onde você não sabe todas as respostas no início. O Scrum não só aceita a mudança, ele a utiliza a seu favor para entregar mais valor. E como essa mágica adaptativa funciona? O caderno fala em sprints, papéis e eventos. A estrutura é muito elegante. O trabalho é feito em ciclos curtos, de 1 a 4 semanas, chamados sprints. Ao final de cada sprint, a equipe entrega uma parte funcional do produto. E para fazer isso acontecer, temos 3 papéis centrais. O primeiro é o Product Owner, o PO. Ele é a voz do cliente, o dono do produto. É ele que define o que vai ser feito, então. Isso. A função dele é essa: manter uma lista de desejos priorizada, o Product Backlog, para garantir que a equipe esteja sempre trabalhando no item de maior valor. Depois temos o Scrum Master. Esse nome mestre soa como um chefe poderoso, mas o material diz que não é bem assim. De forma alguma. O Scrum Master é um líder servidor. Um conceito que parece contraintuitivo, né? Num projeto com prazo apertado, a gente não precisaria de um gerente que cobra resultados. Exato. Minha primeira impressão é essa. Mas esse é o ponto de virada do ágil. A cobrança tradicional pode gerar obediência, mas raramente gera inovação. O Scrum Master parte do princípio de que a equipe técnica, os developers, é a maior especialista no como fazer. Então, o papel dele não é gerenciar pessoas, mas gerenciar o processo. Ele é mais um facilitador, um protetor do time. Exato. Ele é um escudo que protege a equipe de interrupções, um facilitador que remove impedimentos. Ele garante que o time tenha tudo o que precisa para brilhar. E os eventos? Já ouvi falar daquela reunião diária de 15 minutos, a Daily Scrum. Sinceramente, uma reunião todo santo dia não acaba atrapalhando mais do que ajudando? É uma preocupação comum, mas a chave é o formato e o propósito. Não é uma reunião de status para um chefe. É uma sincronização rápida para o time, pelo time. Em 15 minutos, em pé, cada um responde a 3 perguntas. O que eu fiz ontem? O que farei hoje? Há algo me impedindo? Isso expõe problemas muito rápido. Mas a FGV adora mesmo é confundir outros 2 eventos, a Sprint Review e a Sprint Retrospective. Qual a diferença crucial entre elas? O foco. A Sprint Review acontece no final da sprint e é focada no produto. A equipe apresenta o que construiu para o Product Owner e outras partes interessadas. O objetivo é receber feedback e adaptar o Product Backlog. Ok, produto na review. E na retrospective? A Sprint Retrospective é uma reunião interna, só do time Scrum, e é focada no processo. Eles discutem o que foi bem, o que pode melhorar e definem um plano de ação para trabalharem melhor juntos na próxima sprint. Ah, entendi. Review olha pro o que, o produto, e a retrospective olha pro como, o processo do time. Perfeito. Resumindo, é isso. Passamos pela teoria, agora vamos conectar tudo pensando na prova. Uma questão que sempre aparece é sobre o escopo. Como o PMBOK e o Scrum tratam o escopo de formas tão diferentes? É a diferença entre uma arquitetura de prédio e uma escultura com Lego. No PMBOK, o escopo é como a planta de um prédio, definido em detalhes no início, e qualquer mudança é um processo burocrático caro. A mudança é vista como um problema. No Scrum, o escopo é o Lego. Você tem um objetivo, mas o Product Backlog é flexível. A cada sprint, você pode repriorizar as peças para construir o que gera mais valor agora. A mudança é bem-vinda, é uma oportunidade. Exatamente. Mas aí surge uma dúvida. No mundo ágil, a gente diz que a mudança é bem-vinda. Onde está a linha que separa uma adaptação ágil de um escopo creep problemático que a gente viu no PMBOK? Ótima pergunta. A linha está na gestão de valor e na capacidade. No Scrum, a mudança não é aleatória. É o Product Owner que, com base em feedback e na estratégia, decide repriorizar o backlog para maximizar o valor do produto. E isso acontece dentro dos limites da capacidade da equipe. O Scope Creep é quando novas coisas são empurradas para dentro do projeto sem análise de valor e sem respeitar a capacidade, gerando caos. No ágil, a mudança é ordenada. E sobre as ferramentas que o caderno menciona? Gráfico de Gantt e Burn Down Chart.
Como a gente associa cada um? Gigante é a cara do PMBOK. É aquele gráfico de barras que mostra o cronograma, as dependências, o início e o fim de cada tarefa. É uma ferramenta de controle preditivo. Já o Burndown Chart é a cara do Scrum. É um gráfico simples que mostra o trabalho restante ao longo do tempo. Ele não prevê o futuro, ele mostra o progresso real. É uma ferramenta de transparência. Analisando as questões do caderno, fica muito claro o que o professor Lessa quer mostrar. A FGV não cobra só a decoreba. A questão 10, por exemplo, fala da gestão por processos quebrando silos departamentais para focar no fluxo de valor para o cliente. Isso é pura filosofia de gestão. Exatamente. Não adianta saber o que é um TAP se você não entende que ele é o documento que dá autoridade ao projeto. Não adianta decorar os eventos do Scrum se você não entende que o PO é o responsável pelo valor do produto e o Scrum Master pelo processo. A banca testa se o candidato compreendeu as implicações. Chegamos ao final da nossa análise. Fica claro que, seja para organizar a rotina com o BPM ou para inovar com o PMBOK e Scrum, o objetivo final é sempre entregar mais valor. Pois é. E no contexto do serviço público, isso significa entregar mais valor por cidadão. E a mensagem final do professor Lessa no caderno resume isso de forma brilhante. Ele diz: gerir processos e projetos é dar clareza à visão. É transformar a burocracia em fluxo, processo, e o sonho em realidade, projeto. É uma bela frase. E para quem vai atuar na Alero, isso é um chamado para ser um agente de eficiência e de transformação. Para inspirar os estudos, fica a citação que o professor incluiu do livro de Abacuque. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Que a visão da aprovação esteja, assim, bem clara para todo mundo que está nessa jornada. E para ir além do material, deixo aqui uma reflexão. Qual dessas 3 metodologias, BPM, PMBOK ou Scrum, apresentaria o maior desafio para ser implementada hoje no serviço público brasileiro e por quê? Pensar sobre as barreiras culturais, a rigidez da lei de licitações, as estruturas hierárquicas. Essa reflexão pode dar um diferencial enorme na compreensão da matéria. Excelente ponto para se pensar. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixe nos comentários qual tema você gostaria de ver na nossa próxima análise.